Bom, estamos aqui com Rebeldes mais uma vez, desta vez ouvindo o delegado Vinícius Jorge. O Vinícius tem uma trajetória muito interessante na polícia carioca. Ele foi meio que o braço direito do Hélio Luz, assumiu inclusive a delegacia de sequestro naquela época, e era o homem de confiança do Hélio Luz. O Hélio Luz se aposentou, o Vinícius continuou na polícia, foi uma figura fundamental na CPI das milícias, trabalhando junto, lá na Alerj, junto à CPI e ao Freixo, naquela história. E é uma das pessoas que mais conhece milícias. Eu não sei hoje em dia, mas até algum tempo atrás ele também tinha que andar com proteção, assim como o Freixo andava com proteção policial, armada, o Vinícius também andava. Acho que não precisa mais, não está andando, mas não importa, ele não precisa dizer isso aqui também. Mas é uma figura que sabe muito de milícias. E com essa história da PM, federalizar PM, etc., e como quem fala de PM fala muito também da interpenetração das milícias e a PM, a gente achou que era ótimo bater um papo com o Vinícius hoje aqui. Nós estamos tendo o desfalque da Andréa, que hoje tem um problema familiar, não pôde vir. Mas então vamos tocar o bonde com o Vinícius. Eu vou começar perguntando para o Vinícius. Vinícius, as milícias são no Rio de Janeiro o maior exemplo de crime organizado? Não. Já que você começa pelo Rio de Janeiro, antes da gente falar de Brasil, o Rio de Janeiro teve 3 crimes organizados. O primeiro é um clássico, os bicheiros, né? Uma organização criminosa, um crime organizado há décadas, no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, né? Com as conexões internacionais, claro. O segundo crime organizado que eu conheci no Rio de Janeiro, sem demonizar o partido, muito menos a política, pelo contrário, não há solução sem política, né? Foi o então PMDB, né? Era uma organização criminosa realmente no Rio de Janeiro, né? E a FETranspor. A FETranspor preenche todo o conceito da ONU, inclusive, de crime organizado, de organização criminosa. Essas foram as 3 organizações. As milícias, na verdade, elas foram um subproduto de uma política violenta e corrupta no Rio de Janeiro durante pelo menos uma geração, né? Você tinha uma política violenta e corrupta que gerou uma polícia violenta e corrupta, entre outros setores, estou falando só da polícia, mas a gente poderia falar da saúde, do trânsito, até mesmo da educação, e no subproduto surge a milícia, né? Nessa lógica política, polícia, milícia. É uma lógica como a nossa sociedade hierarquizada. Não sei se conseguir brevemente resumir, é um fenômeno complexo, claro, plurifatorial, dinâmico, ele muda no tempo, claro, mas em síntese, pelo menos na gênese, foi isso que aconteceu. Não, a gente vai ter mais 1 hora para conversar sobre milícia e crime organizado. Quem vai, Daniel ou Cristina? Eu queria aproveitar uma deixa, eu acho, que o Vinícius deixou, porque o Vinícius relacionou 3 organizações criminosas, Bicheiros, o PMDB e a FETranspor. O tráfico não entra aí. Por que não entra como organização criminosa? E eu queria também que você, se pudesse falar da extensão das milícias no Brasil, além do Rio de Janeiro, como é que estão as milícias em outros lugares do Brasil? Vamos lá. O tráfico de drogas, como a gente conhece aqui na ponta, ele não tem nada de organizado. Pelo contrário, ele parece mais anárquico do que organizado. É um grande varejão desorganizado. Essa história de que é crime organizado é para justificar o controle social sem cerca das favelas, né? Você vai lá, por exemplo, para ficar objetiva a questão, Complexo do Alemão, 200 mil habitantes. Quantos traficantes vocês acham que tem lá? Chuta aí um número. 20. Não, 200. 500. Facilitar. Não, 200. Né? Não tem 200, mas vamos botar 200. Né? Historicamente. O que são 200 traficantes em relação a 200 mil habitantes? Na estatística é desconsiderável, né? Em nome desses 200 traficantes, que só estão ali porque pagam arrego para a polícia e para a política.
Porque o dinheiro que vai para a polícia não fica só na polícia, não. Ele sobe, ele vai para os palácios, de uma forma ou de outra, num grau maior ou menor, com as variantes temporais. Né? E mais, são armados e municiados por militares e policiais corruptos. Quando eu estou falando de militares, eu estou falando de forças armadas. Então, em nome desses 200 traficantezinhos, que evasão escolar na 6ª série, sem dente, mal junta sujeito, verbo, predicado, QI, quando chega a 100, tá bom. Né? A gente controla 200 mil, sem cerca, pelo império do medo. Sim. Né? Então, não existe crime organizado nesse varejão das drogas aqui. Isso é uma mentira. Isso é uma senha, uma desculpa para você fazer o controle social das favelas. Só se for e a milícia no Brasil? Qual é a extensão da milícia? Pois é, vamos lá, a segunda pergunta. Quando nós terminamos a CPI das milícias, nós tínhamos uma preocupação muito grande com a possibilidade, até mesmo probabilidade, de nacionalização do quadro. O Rio de Janeiro já exportou muita coisa, né? Para outros estados exportar, né? Até o frescobol, o futebol, coisas boas, a cultura, a música. Mas o jogo do bicho não começou também daqui? Toda a partir do Rio de Janeiro. O Brasil é dividido com a saída do capitão Guimarães do Exército Brasileiro para o bicho. Olha a relação de crime organizado. Exército Brasileiro, bicho, né? Tinha lá aquela coisa da rede de aranhas do bicho como informante do então SLI, e as relações foram estabelecidas, né? E eles organizaram o mapa brasileiro a partir do Rio de Janeiro. Né? A divisão territorial do bicho no país é a partir do Rio de Janeiro. O controle é do Rio de Janeiro, na questão dos bicheiros, dos jogos em geral. Né? E havia essa preocupação, sim, com a nacionalização das milícias, por conta da história, Rio de Janeiro, capital, o gordinho fugindo do Napa quando veio para cá. Desde lá, muita coisa no país começa a partir do Rio de Janeiro. Claro, no Rio Grande do Sul tem suas especificidades, no Rio Grande do Norte também, mas o Rio de Janeiro influenciou a formação do Estado brasileiro, né? E culturalmente também com muita influência. E também no crime, né? Principalmente Norte e Nordeste. Né? Depois, com o tempo, o São Paulo foi influenciando mais Sul e Centro-Oeste. Né? No Centro-Oeste as coisas se misturam um pouco. Aí aconteceu uma coisa interessante. O primeiro movimento migratório das milícias foi, objetivamente, em direção a São Paulo. Claro, centro econômico, o crime segue a rodovia, o modelo de desenvolvimento, né? Vai atrás do dinheiro, né? E vai de carro, de ônibus, né? Não vai de trem, né? Vai pouco de avião, né? O modelo é rodoviário, né? E estava entrando em São Paulo. Aí o PCC rapidinho falou, não, volta, aqui não. Aqui não tem bagunça, não. Entendeu? Aqui é tudo com a gente, é unificado. E aí isso causou uma retração. Voltaram geograficamente. Houve ensaios no Nordeste, Pará, Pernambuco, mas lá já tem uma conotação histórica da questão fundiária, rural, o coronelismo lá naquela versão clássica. Então, acabou que não se nacionalizou como poderia ter acontecido. Tanto é que, na época, a gente sugeriu que cada Assembleia Legislativa fizesse, mesmo que preventivamente, uma apuração local. Né? Isso não aconteceu. Com a ida do glorioso presidente da República atual, né, para o poder, se falou muito nisso, né? Por conta dele ser do Rio de Janeiro, por conta de, historicamente, ter se relacionado com os policiais mais violentos e que é franja da milícia, mas, efetiva e objetivamente, ainda não se verificou isso, não. Tem um discurso dele, desculpa insistir nisso, eu não quero monopolizar, mas é que tem um discurso do Bolsonaro, quando ele era deputado, elogiando milícias na Bahia. E não por acaso, não sei se posso dizer isso, o miliciano Adriano da Nóbrega foi morto numa operação
na Bahia. O Adriano da Nóbrega, que todo mundo sabe, miliciano e tudo mais. Na verdade, o que aconteceu? O Bolsonaro, na época, ele mais do que... Na Bahia foi mais a questão de polícia que mata, grupo de extermínio, que isso meio que se confunde com milícia. Mas ele chegou, em algum momento, até a defender a legalização das milícias. Isso lá atrás. Aí depois que ficou evidenciado que não tinha nada de bonzinho nas milícias, que aquela história de vamos combater o tráfico, que milícia era o mal menor, aquilo tudo era uma grande mentira. É uma busca de legitimação, pseudo-legitimação, na hipocrisia da sociedade, né? Porque a milícia ela é bem definida no extrato socioeconômico, né? Ela não pega a área de classe média elite, né? Ela pega as zonas periféricas, as favelas, né? É um domínio territorial, né? Bem marcado socioeconomicamente, né? Não vem para cá do túnel usando a figura do Rio de Janeiro, né? Zona Sul, não vem, impensável isso, né? Então, realmente, depois eles recuaram, perceberam que era insustentável aquilo ali diante das evidências que foram colocadas, né? Aliás, o grande mérito da CPI das milícias alguns falam assim, indiciou tantos, caçou mandatos, provocou reação da polícia, do Ministério Público, do Judiciário. Muitos dizem assim, não, mas o grande mérito foi mudar a opinião pública. Né? Primeiro que essa pretensão de mudar a opinião pública é algo delicado, né? Não sei se a gente muda a opinião pública. Mas, de qualquer forma, eu vou mais além. Eu acho que foi tirar a máscara da hipocrisia social que existia em relação a isso, né? Porque milícia é bom quando está lá no território dos outros, né? E tem uma outra coisa interessante, né? As pessoas costumavam ainda dizem que milícia é um Estado paralelo. Não é. Milícia é o Estado. É a forma do Estado se fazer presente naquelas áreas. Não é ausência de Estado. Não há paralelismo ao próprio. A forma ou a informa que é essa. O Vinícius, você me surpreendeu aqui agora com a definição do PMDB, né, como crime organizado. Você podia nos trazer mais evidências disso, porque nós temos discutido esse assunto e não tínhamos essa referência, né? Você está trazendo essa referência. Eu trago, sim. Com muito cuidado, Daniel, porque, assim, primeiro, não criminalizar o PMDB como um todo. Um partido que tem história, é um partido nacional, e muito menos o MDB, né? Agora tiraram o P o P de partido, né? E o atual MDB. Mas, realmente, durante pelo menos uns 20 anos no Rio de Janeiro, eles se organizaram, monopolizaram o poder para assaltar os cofres públicos. Não era, assim, uma corrupção como consequência da política. Era, desde antes, a gente se organiza, vence as eleições, toma o poder para assaltar os cofres públicos. Isso generalizou no Rio de Janeiro. Eles tiveram controle do Rio de Janeiro inteiro. O Ministério Público foi para o bolso. O Tribunal de Contas, então, nem se fala. Né? O Judiciário era no case. As prefeituras todas chegaram na capital. O Eduardo Paes teve que beijar a mão do Pisciani para se eleger prefeito lá atrás. Ele migra do PSDB para o PMDB e tem que beijar a mão do Pisciani. Entendeu? Mas você não acha que o PMDB, como quadrilha, entendendo nos marcos que você falou, não ficou bastante enfraquecido com a posição do Sérgio Cabral e do PSOL? Não, esse ciclo aqui acabou. Acabou. De novo, eu insisto, olha, isso não é o passado do PMDB, não é o presente do PMDB, muito menos eu estou querendo nacionalizar com isso. O que eu quero dizer é que durante uma geração no Rio de Janeiro, isso se verificou. Isso foi muito complicado, Daniel, porque isso foi corroendo as estruturas de educação, saúde, segurança. A máquina ficou viciada nisso.
A gente já sabia que quando, não o Cabral, mais que o Cabral, quando o Piceno fosse preso, que ele era o capo, ia dar problema na gestão da máquina. Porque, a mal ou bem, a máquina funcionava assim, com limitações, com defeitos, mas tinha algum funcionamento. Quando pegou, eu tive essa conversa até com o pessoal do Ministério Público Federal. Vamos prender, vai paralisar o estado do Rio de Janeiro. E essa conta ficou no colo do Pezão, que nunca mandou nada. Nada. Nunca mandou nada no Rio de Janeiro. Vinícius, eu não sei se eu concordo com você com essa ideia de que as milícias são um fenômeno essencialmente carioca ou fluminense e ficaram aqui, pararam aqui. Você não acha que é um processo de milicianização das PMs no Brasil inteiro, para não falar no processo de direitização, brutalização, que nós temos 500 mil policiais militares hoje, que estão sendo trabalhados, acostumados e educados para espancar, oprimir, matar pobres no Brasil inteiro. A fronteira disso aí para as atividades de arrecadação de dinheiro própria da milícia, que não faz desse fenômeno de milícias algo que também tem sido exportado ainda com uma outra característica diferente para o Brasil inteiro. Quando no Nordeste, lá no Ceará, aquela rebelião de PMs e tal, e que o Bolsonaro que compreende, o chefe da Guarda Nacional, sei lá, vai lá e se confraterniza e tal. Não há um processo, quer dizer, de nacionalização desse ramo do crime, que é um ramo perigosíssimo. A gente vai ver o último golpe de Estado na América Latina foi um golpe de milícias ou de coisas parecidas na Bolívia. O exército ficou no quartel, deixou que a polícia fizesse o serviço. Quer dizer, no Brasil, dá para caracterizar a milícia como um fenômeno essencialmente carioca ou fluminense? Bom, vamos lá, Cid. Primeiro que esse papel de capitão do mato pós-moderno das PMs, das polícias como um todo, mas mais das PMs, que é quem vai efetivamente lá para a rua, para a ponta, né? Ele não é novo, né? A polícia brasileira, não só do Rio, a brasileira como um todo, usando de violência, inclusive letal, de uma maneira bem segmentada do ponto de vista socioeconômico e também racial, né? A despeito de ser preponderantemente negra, né? Por isso a gente brinca com essa figura do capitão do mato, né? Não é algo novo. Isso tem 200 anos. Pouco mais de 200 anos, né? Desde a Guarda Real, lá. E o que era rei, hoje é governador, etc. e tal. O que era corte, hoje é elite, né? O que era o escravo, o pobre livre, aquele processo todo histórico, hoje são os favelados, os periféricos, né? E por aí vai. Então, esse papel não é novo. A polícia já fazia isso antes do surgimento das milícias no Rio de Janeiro, que tem um marco temporal ali por volta dos anos 2000, né? Mais ou menos, né? Então, a milícia não é isso, né? A milícia até sofreu influência disso, né? Deixa eu te interromper. A milícia não seria isso mais um interesse econômico? A junção da coisa que é muito presente na milícia, aquela coisa de dinheiro, de arrecadar dinheiro. Diferentemente dos grupos de extermínio na sua origem. Podiam receber algum dinheiro de comerciante, mas não era uma coisa para arrecadar, para enriquecer. Assim, quem gosta muito de falar que milícia é uma sequência de grupo de extermínio é o Zé Cláudio, lá da Baixada. Até porque ele vivenciou isso, sofreu na pele, além de estudar. Ele conversou conosco semana passada, o Zé Cláudio. Mas não é exatamente isso. Os grupos de extermínio tinham uma configuração muito clara, né? Eles eram empregados, né? Principalmente de empresários e também de políticos, né? E eram os mãos brancas, né? Daniel vai lembrar bem dos mãos brancas, né? Só mata bandido, né? Peraí, mas quem é bandido? E segundo, bandido é para ser preso, né? E apresentado à justiça, né? A morte de um criminoso só quando ele estiver ameaçando a vida de alguém ou do próprio policial, né? Só é legítima nesses casos, né? Óbvio. Então, não houve, assim, uma transformação do que eram grupos de extermínios,
principalmente na Baixada Fluminense, até mesmo na Zona Oeste, e milícia. No fundo, o que aconteceu foi o seguinte: no início, as milícias eram lideradas por agentes do Estado, policiais civis, militares, um policial federalzinho ou outro, um guarda municipal, um agente prisional, que aqui ainda se chama agente penitenciário, né? Nós estamos no tempo da penitência ainda. Né? Pois é, você vê. E esses agentes, na verdade, já eram agentes do Estado que praticavam violência e corrupção. Eles faziam controle com esse tipo de curral eleitoral na área, eles faziam essa arrecadação paralela, informal, e esses votos e essa grana, eles iam para os controladores políticos, né? Para a cúpula da polícia e controladores políticos na escada hierárquica, entendeu? Em um determinado momento, eles falaram, mas peraí, quem está matando aqui e morrendo, que às vezes morre também, né? Se mata, daqui a pouco está chegando a tua vez de morrer. Essa proporção era mais ou menos 1 para 10 na época, né? Às vezes você vira manchete de jornal, às vezes vai preso, né? Então, peraí, eu quero algo mais. Eu quero um negocinho a mais. E aí o establishment da época liberou, né? E aí eles, nesses negócios criminosos, acenderam, aí começaram a se candidatar, vereador, deputado estadual, querendo virar prefeito, e aí foram operar num nível em que eles não tinham essa capacidade. E aí que deu problema, né? Vamos lembrar que a sociedade carioca e fluminense como um todo tolerou e conviveu hipocritamente com as milícias até sequestrarem uma equipe de jornalistas do Dia. A menina era branca, de cabelo claro, da Zona Sul, como eu, como nós, maioria, né? Tanto é que só se fala nela, tudo bem, porque era uma mulher, aí isso fez dimensionar, mas tinha um motorista e um fotógrafo na equipe também. Quase não se fala neles. Entendeu? Se não toca nessa menina, não haveria resposta. Não haveria resposta. Teria continuado a mesma hipocrisia. Vinícius, desculpa, deixa eu voltar num outro ponto que você levantou lá no começo também, que é o da FETransport, sem querer desviar, mas eu achei importante. A minha pergunta a FETransport, como crime organizado, como você classificou, ela se organiza de uma forma criminosa em associação com os partidos políticos, eventualmente no poder, ou ela é uma organização criminosa independente? Ela se associou mais ao PMDB e agora com essa derrocada do PMDB? Explica para a gente a dimensão disso. Concessão de serviço público. Ela tem que necessariamente ter a correlação com o poder político, seja no legislativo, seja no executivo, mas no case vai no judiciário também. Foi. Foi. O momento hoje é um momento de vácuo, aqui no Rio de Janeiro. Está se olhando para ver o que vai acontecer. Vídeo o glorioso Witzel. Tá? Vídeo glorioso, porque nós já sabíamos que é da M. Óbvio, era só ver quem estava junto. Ora, como assim? O cara deixa de ser juiz para andar com quem está andando para mudar alguma coisa? Mentira! Quem conhece minimamente a política do Rio de Janeiro sabia que ia dar problema, que ia dar ruim, como diz a garotada. Quando ia acontecer e o que ia acontecer, aí não dá para trazer o amado em 3 dias, né? Mas que ia dar ruim, deu muito rápido, porque a pandemia acelerou o processo. Então, nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, inclusive no que diz respeito à FETransport, um vácuo, um período de transição, e que a gente não consegue muito bem projetar cenário, vislumbrar. Está difícil. O que vai acontecer aqui? Não sabemos, sinceramente. Eu assumo a minha ignorância. Não sei.
Pode ser que tenha gente brilhante aí que consiga projetar esse cenário, né? Difícil. Ô, Vinícius, outra pergunta que eu fiz também ao Cláudio é a questão das Forças Armadas, né? As Forças Armadas não se sentem inquietas com a progressão dessas organizações criminosas, né? Esse consumo de armas elevado, agora com os incentivos que o Bolsonaro deu, elas não admitem que isso possa pôr em questão a preeminência delas no controle das armas, né, e da violência? Olha, eu trabalhei com militares das Forças Armadas em uma ocasião na Secretaria de Segurança Pública. Fui obrigado a trabalhar então com o general Cerqueira. O Cid conhece bem essa história. E, assim, a despeito de divergências, a despeito da história, da passagem lamentável da ditadura militar, o que eu vi foi, em regra, seriedade e espírito público, né? As divergências eram, sobretudo, mais metodológicas do que finalísticas, né? Depois, quando da CPI do tráfico de armas, munições explosivas, que a gente fez também na Assembleia, eles vieram e colaboraram bastante. Isso foi no governo Dilma, né? E o que eu digo é o seguinte, pelo que eu conheço, os militares não gostam de se meter em questões de polícia e de segurança pública. Eles não gostam. Pelo que eu sei, essa é a posição predominante. A praia deles é a defesa nacional, que é muito diferente de polícia e de segurança pública como um todo, né? Aliás, esse é um problema histórico e estrutural que nós temos. A importação da lógica militar para o assunto polícia e segurança pública. Aqui até corpo de bombeiros é militar, uma atividade de defesa civil, né? Tudo bem, a história do Brasil explica isso, né? Mas como é que explica? Eu nunca entendi. Como é que explica? Conta, mano. Por que bombeiro tem que ter revólver? E tem que ser militar? Pois é, a espada, inclusive, né? O espadinho, né? Espadinha. Pois é, eu não sei explicar. Quer dizer, tem uma história. Tem uma tradição, né? Uma história brasileira, né? Isso aí é uma história longa, que não, né? Tem uma história que explica isso, não justifica, mas explica. Agora, do ponto de vista de atividade, é uma atividade eminentemente civil, local, em regra até voluntária, né? Só quando vai para o macro é que ela fica profissionalizada. E o macro treina o voluntariado local. Isso a gente não está inventando fórmula. Isso é só olhar para o mundo, que você vai ver que é predominantemente isso, né? É fácil de entender, né? E mesmo quando a gente fala de polícia, não tem nada a ver. A polícia não trabalha com inimigo. Não pode trabalhar com inimigo. Polícia é cidadão controlando cidadão. De preferência, preventivamente. Olha, estou aqui. Se estiver pensando em cometer um crime, não cometa. Cometeu, eu vou ter que te pegar e te levar à justiça. Entendeu? Não tem inimigo, não tem território, não tem destruição. Está entendendo? A morte não é inerente ao serviço policial. Pelo contrário, é a defesa da vida. Eu só posso neutralizar um alvo se for necessário para defender a vida de terceiros ou a minha. Eu não posso ter como pressuposto matar o inimigo, né? E, lamentavelmente, isso é uma confusão que ainda permeia não só as polícias brasileiras, mas permeia o próprio Estado brasileiro e a sociedade. Quer ver? Faz um apanhado dos grandes periódicos do Brasil. Quantas vezes está lá a palavra guerra, território, inimigo, ocupação? Isso tudo é terminologia militar. Então, isso vai introjetando na sociedade, ou retrointrojetando, a lógica militar. E, olha, eu não estou fazendo aqui uma crítica ao militarismo, pelo contrário. Trabalhei com os militares, sou testemunha de que, em regra,
procuram trabalhar de forma correta, de forma séria, né? As divergências existem, claro, mas não tem nada a ver a lógica militar com polícia, com segurança pública. Vinícius, deixa eu entrar agora em outro assunto, tem a ver, mas é outro caminho. Você certamente deve ter conhecido a Marielle Franco, né? Enfim, e esse crime nos desafia, enfim. Eu queria saber qual é a tua leitura sobre esse caso, até onde... Bom, a gente já sabe os executores, mas houve mandantes acima dos personagens que a gente já conhece? Você acha que tem uma conexão política maior? Tem personagens que nós ainda não conhecemos? A Marielle, mais do que uma mulher com um potencial enorme, um vulcão. Era uma querida, né? Nós trabalhamos juntos muito tempo, nos tornamos amigos, e era um vulcão. A morte dela foi realmente surpreendente, não havia um dado mínimo que pudesse sugerir aquilo. O que nós temos certeza é que foi um crime político. Os autores estão identificados, não há dúvida quanto a isso. Há um conjunto de provas, inclusive evidência, né? E por que a gente diz que foi político, né? O que a gente chama de pré-crime, uma investigação que retrocedeu em 1 ano, identificou-se o Lessa, o atirador, pesquisando um campo político, né? De forma permanente, ou seja, escolhendo um alvo, né? Pelo perfil do autor de assassino, mais o perfil da vítima, não era uma personalidade política, não era ainda, né? A Marielle estava no início de um mandato de vereadora, um potencial enorme, mas ainda era pouquíssimo conhecida. Era conhecida em um nicho, né? E iniciando seu desempenho parlamentar. Iniciando bem, mas iniciando. Então, por enquanto, o que se tem matou politicamente para mandar um recado para um campo político nessa lógica polarizada, disputada, indo além dos limites do civilizado, do racional, do político mesmo, né? Pode ter havido mandante? Pode. Claro que pode. Há uma investigação em curso tentando esgotar essa possibilidade. Mas pode não ter havido. As pessoas costumam afirmar categoricamente que houve. E aí eu me preocupo muito com isso, porque eu entendo a política, eu entendo a retórica, a narrativa, disputas. A gente entende tudo isso, né? Mas eu, pessoalmente, me incomodo muito, porque o sofrimento da família que não consegue elaborar o luto, que não enterra. Entendeu? Enterra, mas não enterra. Isso me incomoda mais, o pessoal humano, me incomoda mais do que qualquer questão política, né? E a outra preocupação que eu tenho é que isso pode acabar sendo uma espécie de Adélio invertido. Quem mandou o Adélio dar facada? Quem foi o mandante? Sim, entendi. 2 investigações da Federal que já foram esgotadas. O Adélio já está até em tratamento psiquiátrico, né? Já migrou do cumprimento de pena para tratamento psiquiátrico, né? E a retórica política ainda quem mandou dar a facada. Eu espero que isso não seja um Adélio invertido à esquerda, principalmente por causa da família. Entendi. Outro elemento que eu queria trazer aqui também para a nossa discussão, você mencionou aí na sua santíssima trindade, inicialmente, né? O bicho. O bicho é considerado, de modo geral, um setor simpático, um setor que tem toda uma relação com a sociedade, né? E, de uns tempos para cá, tem havido, ao contrário, toda uma... Para quem estuda melhor o assunto, né? O bicho tendo outras conexões, né? O bicho, a partir de quando ele se transforma numa grande organização criminosa,
e até que ponto você pode estabelecer conexões entre o bicho e os outros segmentos aí do mundo do crime que você relacionou. O momento que define a organização dos bicheiros de uma forma... Os bicheiros são muito antigos, né? São décadas, né? Desde que se legalizou lá na época dos anos 30, né? Aquela coisa toda, a mulher do presidente da época, questões religiosas envolvidas, né? Isso, a partir dali, isso ganhou um outro formato, mas com muitas disputas internas dentro dos bicheiros, né? Dentro do universo dos bicheiros. E aí tem um papel extremamente importante, que eu já até pincelei aqui, que foi com a vinda do Capitão Guimarães, né? Ele organiza os territórios, ele é o principal responsável pelo fim da Guerra dos Bicheiros, anos 60 para 70, né? Agora quem briga são os herdeiros só, né? Não, aí é briga por inventário. São disputas dentro da família. Entre as duas famílias, é um inventário. Esse inventário na justiça não roda, né? Não roda, esse inventário rola lá, de fato, e a disputa é a bala, né? E, então, esse é o momento realmente de organização. Mapa, regiões, Brasil, organizações, fim de guerra, divisão de territórios, né? E por aí vai. E de lá vem embora. As conexões com máfias, principalmente europeias, são sabidas há muitos anos. Mas depois das prisões que a juíza Denise Frossard decretou, ela prendeu muitos bicheiros, houve um redesenho disso, não? Não, pelo contrário. Eles ganharam o carnaval de presente. Foi uma compensação. A Prefeitura do Rio entregou a maior festa do mundo aos bicheiros. Mas já era deles. Eles já organizaram. Não. Quem controlava era o poder público. E eles interagiam com a já existente Liesa. A partir daí, eles tomaram o controle total. Tomaram, não. Foi dado. Sim. Está entendendo? Numa estratégia que eles usaram, como as máfias usaram sempre ao redor do mundo. Busca de legitimação social. A minha atividade é ilegal, mas eu busco a legitimação social. Benfeitorias, né? E por aí vai. E usaram as escolas de samba e os clubes de futebol. Nas escolas de samba, isso deu certo. Nos clubes de futebol, não. Ficou lá para trás, no Botafogo do Ambio Pireiro, no Bangu do Castor de Andrade, e não evoluiu, não avançou. Mas nas escolas de samba, sim. Eles não são originários das escolas de samba. Eles vêm a partir de um determinado momento, se tornam patronos. Vinícius, é evidente um processo de bajulação do Bolsonaro com as PMs. Quer dizer, ele tem formatura, festa de Cosme Damião na PM, ele vai lá e... já houve aquele exemplo na Bolívia, de um golpe essencialmente na polícia, com beneplácito do Exército, mas o Exército não entra. O fato de haver mais PMs do que militares do Exército leva muita gente a achar que as PMs ganhariam o enfrentamento com eles. Acho que é uma bobagem. Não tem comando, não tem estrutura, não tem armamento, etc. Agora... Na guerrilha. Elas são boas para bater no povo. Mas para enfrentar uma outra força armada militar, não tem. Agora, a minha pergunta é outra. O seguinte, estão tentando desencavar esse processo de federalização das PMs, tirar na mão dos governadores e botar na mão do presidente. Isso implica problemas, seja com o Exército, seja com os próprios governadores. Você acha que isso pode ter futuro e que isso pode ser, entendo, encaminhando nesse sentido, pode ser uma alavanca importante para o golpe de direita? Bom, vamos lá, Cid. Vou começar bem do começo, para polemizar. Primeiro que a Constituição da República, ela prevê, como desdobramento, regulamentações. E a questão das organizações
das diretrizes e bases nacionais, tanto das PMs, dos corpos de bombeiros militares, que é uma coisa, quanto das polícias civis, está até hoje em aberto, do ponto de vista legislativo. Né? Isso, a rigor, deveria já ter sido uma consequência da Constituição da República. E até hoje, como outros assuntos, o Congresso não regulou, não desdobrou. Então, legislar sobre isso é, a rigor, um mandamento constitucional. Ou, pelo menos, um desdobramento, deveria ser um desdobramento constitucional. Isso é só uma questão formal. Vamos lá. O primeiro projeto, que ainda é o projeto que dá sequência a tudo, o projeto Gênesis, de Organização Nacional das PMs e dos bombeiros militares, são juntos, são os militares estaduais, né? Em alguns lugares, esses bombeiros integram, em alguns estados da federação, eles entregam a própria PM. Em outros, na maioria, eles são organizações próprias. Esse projeto remonta ainda ao governo Fernando Henrique. José Gregory. A assinatura dele lá. E é esse o gênese do que está tramitando aí até hoje. Vai, para, porque isso é de dificílima tramitação. Não há consenso nem entre as PMs. Né? Aí entra lá, tem as polícias civis, tem a federal também, um canto, aí se envolve poder político, estadual, federal, sociedade. É realmente muito complexo, muito difícil. Mas o projeto Gênese é do Fernando Henrique, José Gregory, e é o que está aí até hoje. Claro que as conjunturas, aí para, aí volta a ensaiar uma tramitação na Câmara, aí para de novo, e agora está querendo, ensaiando tramitar de novo, mas com muita dificuldade. Né? Muita dificuldade. Isso não é a pauta do dia, esquece isso. Né? Bom, o das polícias civis tem a assinatura do Tarso Genro. É o segundo Lula, que é o gênese do que está aí. Claro que tudo que tramita dentro do Congresso é sujeito a modificações e às influências conjunturais de governo, óbvio. Mas as gêneses são essas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou querendo limpar a barra do Bolsonaro, não. Mas é para a gente reconhecer a verdade dos fatos. Isso não é por si só uma obra do Bolsonaro. Isso já está lá com essas origens. É claro que agora tem que se ter uma lupa mais atenta para o que vai acontecer nessa tramitação, se é que ele vai tramitar, efetivamente, para impedir exageros. No fundo, o que acontece? Essa é uma demanda muito mais corporativa e institucional do que política. Porque o que acontece? As polícias nos estados, tanto civis quanto militares, e aí entram os bombeiros também, a gente continua sem saber por quê, mas entra. Né? E não tem, o grau de autonomia é zero. O grau de autonomia é zero. Não é só na questão das nomeações de comandantes gerais, de chefes de polícia, de DG, diretores gerais, delegados gerais, como queiram chamar, país afora, nos cargos de confiança, das cúpulas, que tudo isso é nomeado, exonerado do dia para a noite, da noite para o dia, sem nenhum tipo de justificativa. Eu escolho e desescolho quem eu bem entendo a hora que eu quero. Continuidade administrativa, institucional, esquece. Mas, sobretudo, controle orçamentário. Se você desagrada, não é o governador. Se você desagrada alguém, uma investigação num agente de governo, o cara não paga a conta da geladeira dos cadáveres do ML. Não paga a conta do telefone. As polícias sequer pagam suas contas. Entendeu? Então, o que sempre se demandou, as polícias não podem ser aparelhos de governo. Qualquer que seja o governo. Por melhor que seja o governo. Independentemente de esquerda ou direita. Elas têm que ser aparelho de Estado. Tem que ser organizações permanentes do Estado. E que, se realmente democrático, vai estar direcionado para a sociedade. Foco na sociedade. Se o Estado é democrático e a polícia integra esse Estado democrático, ela automaticamente está servindo a sociedade.
Olha, eu concordo com tudo que você está dizendo, mas na conjuntura que a gente vive... Sim, estou falando o histórico, a lógica disso. Claro que o que a gente vê lá tem muito corporativismo nos projetos. Isso, assim, eu como polícia, demandar um mínimo de autonomia para não ficar sob julgo plenamente do governo, até porque polícia é crime, polícia não é segurança pública. Essa é uma outra ressalva que vale a pena fazer, né? Evasão escolar na 6ª série, como eu já pincelei aqui, é segurança pública. Numa ponta. Cuidar direito do sistema prisional, para a gente parar de pagar 3 mil para o cara sair da cadeia pior do que entrou, é segurança pública. Para os presídios não serem conhecidos publicamente como escritórios do crime. Né? Então, segurança pública, trânsito é segurança pública. 40% das mortes violentas no Brasil chegaram a ser por conta de trânsito. Né? Então, segurança pública é algo muito mais amplo. As polícias têm uma parcela disso no que diz respeito a crime. E aí, assim, como é que é o governador que vai dizer qual é o crime que a polícia investiga ou não? E diz isso é a lei. Vinícius, você explicou essa lacuna na regulamentação que está aí há muito tempo. De fato, a Constituição manda que isso seja regulamentado e ninguém regulamentou e chegou-se aí esses projetos que estão tramitando. Bom, independentemente da aprovação desses projetos ou não, voltando à pergunta do Cid um pouco, mas para ser bem específica, você acha que as polícias militares hoje no Brasil, a do Rio que seja, que é a base principal do Bolsonaro, enfim, elas estão radicalizadas, elas estão bolsonarizadas e poderiam contribuir num golpe como a força que daria sustentação a um eventual golpe do Bolsonaro? Assim, tem-se uma ideia de que as polícias são um bloco homogêneo no Brasil inteiro. Isso não é verdade. A polícia, por exemplo, o Rio de Janeiro, nós temos uma PM aqui muito complicada, né, do ponto de vista tanto de violência quanto de corrupção, né? Uma parceria política muito estranha com tudo isso que nós já falamos, né? Porque são palacianas, não são de Estado, são palacianas até hoje. O símbolo que está lá, da PM, ainda é o símbolo lá de trás, não é o da República. Isso pode parecer um mero detalhe, mas não é não. Entendeu? O cafezinho lá é quase que escravocrata. Entendeu? Simboliza bem o capitão do mato pós-moderno, né? Entendeu? Se você for falar no Rio Grande do Sul, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul não admite sequer ser chamada de Polícia Militar. É Brigada Militar. Sabe por quê? Estado rio-grandense. A cultura separatista está presente até hoje na Brigada Militar. A Polícia de Minas Gerais, a PM de Minas Gerais, tem boa legitimidade na sociedade mineira. Então, você tem diferenças entre as PMs no Brasil. Né? É claro que há uma influência bolsonarista, claro que há. Aliás, a maioria da população elegeu Bolsonaro. Por que se veria diferente nas polícias militares, em especial? Aí é mais ainda. Por conta que, assim, a base eleitoral dos Bolsonaros, do pai, depois dos filhos, do pai, né? Porque é tudo em torno do pai, não eram os militares do Exército, ou muito menos da Marinha e da Aeronáutica. Ele até teve alguma entrada no início pelas praças do Exército. Mas depois ele migrou de forma muito clara para os militares estaduais do Rio de Janeiro. Né? E quando se nacionaliza, isso, claro, que irradiou nos militares dos outros estados da federação. Mas a gente tem que lembrar isso. A maior parte da população do eleitorado brasileiro, validamente, escolheu o Bolsonaro. Então, assim, claro, o Cid tem razão. Não é com lupa, não, Cid. É com binóculo. Está entendendo? Agora, botar tudo na conta do Bolsonaro não é uma verdade histórica. Não é fato. Nem isso tem sido pauta prioritária do Bolsonaro no Congresso.
A verdade é essa. Tem que ter cuidado? Tem. Tem que olhar bem o que está lá? Né? Eu te diria que tem mais excessos corporativistas, institucionais, nos projetos, e ausência de transparência e controle social, porque se eu peço autonomia, eu, ao mesmo tempo, tenho que me abrir para a transparência e para o controle da sociedade. Porque senão, o que é isso? Aliás, falta de transparência e controle social aí não é um problema das polícias, né? Ministério Público tem? Alguém sabe como é executado o orçamento dos ministérios públicos? Difícil, né? O próprio judiciário, né? O judiciário também. Chega lá. Qual o mecanismo de controle social que se tem? Então, essa questão da transparência do controle social é um problema geral e que tem que valer, obviamente, também para as polícias. Né? Muito. Né? Então, são questões de projetos difíceis, complexos, em tramitações lá que tem que ser acompanhados, discutidos, abertos para a sociedade, né? E com o binóculo, né, Cid? Para evitar qualquer risco maior disso aí, porque realmente a conjuntura nos impõe esse cuidado a mais, mas ponderando esse conjunto de fatores. E olha, Daniel, sem nenhuma defesa ao Bolsonaro. Pelo contrário. Acho que não. Acho que você está colocando as coisas na sua complexidade. Eu também concordo que nessa polarização política geral que a gente vive, há uma concentração, às vezes, excessiva na figura do Bolsonaro, e o Bolsonaro, evidentemente, gosta disso e procura isso, e está toda hora incentivando isso. Eu acho que é uma espécie de armadilha em que as esquerdas caem. Né? Daniel, me permita. Eu vivi isso no âmbito estadual, de alguma maneira também vivi um pouco isso no âmbito nacional. É uma retroalimentação recíproca. Está entendendo? Não é simplesmente inocência de passar recibo. É que vale, é um jogo bom para ambas as partes, está entendendo? Há uma retroalimentação recíproca. Tem que se fazer autocrítica nisso. eu queria sugerir, a gente já tem quase uma hora de bate-papo e a gente tenta não passar muito. Está sendo excelente o bate-papo. Eu queria sugerir o seguinte, cada um de nós três levantasse um tema e que, com poder de síntese que o Vinícius tem, que é elogiável, ele desse a rodada final tratando desses três pitacos que nós levantamos. Tá? Então, o primeiro pitaco é o seguinte. Hoje em dia, muito da vida de uma pessoa ela é descoberta por uma análise do seu celular. Com que ela se relaciona, para quem liga, para quem recebe, o que faz, o que não faz, etc. O capitão Adriano foi preso com 8 celulares. Eu imaginei que ali seria um ponto de partida importante para ver ligações dele com Deus, todo mundo, inclusive com a política. Você tem alguma notícia do levantamento que foi feito dos celulares dele? Quem ficou responsável por fazer esse levantamento? E tem algo novo aí a respeito? Aí, passar a bola para a Cristina, aí o Daniel fala também e você faz o fecho, tá? Eu vou surfar na mesma onda do Cid. Eu queria te perguntar o seguinte: por que o Adriano da Nóbrega foi morto, praticamente executado, me parece, e o Fabrício Queiroz não? Por que um é um arquivo morto e o outro é um arquivo vivo, ainda, pelo menos? A questão que eu queria colocar, Vinícius, diz respeito a um segmento que você analisou de início e que foi pouco desenvolvido aqui na nossa conversa, que é a questão da FETransport. Se você podia nos trazer elementos em relação a isso. E uma quarta questão, se você me permite, em relação a todas essas que estão sendo feitas, como é que você, como policial e como cidadão, analisa as esquerdas no Rio de Janeiro? Né? A gente teve essa intervenção do Freixo, que notabilizou muito o Freixo, mas, de modo geral,
as esquerdas têm atuado de maneira construtiva e positiva nessa questão toda, ou elas se comportam de maneira errática e inconsequente? Qual é a análise que você faz? Vamos lá, Cid. Você deu o pitaco da... Refresca a minha memória, eu estou ficando com Alzheimer. Eu perguntei por que o Adriano é um arquivo morto. Os celulares do Adriano. E aí a Cristina entrou em seguida dizendo que a diferença é porque um foi morto, outro está aí protegido. E como é que é essa história? O que esses caras fazem? Eles conhecem o método de investigação. Então, isso é o que a gente chama popularmente de buchas. Né? De bucha? Buchas, celulares buchas. Vai usando um rápido, descarta, usa outro rápido, descarta, para dificultar qualquer possibilidade de rastreamento, de obtenção de registros, contatos, conexões, etc. e tal. Né? Agora, é óbvio que isso tem que ser tudo muito bem investigado, porque pode, sim, mesmo sendo buchas, dar liga, como a gente chama. Ó. Não, mas veja, sendo bucha, se ele for usado uma vez, ele tem aí um telefonema dado ou recebido. Sim, tem um registro, só que esse registro pode ser pessoal, familiar, para pedir cerveja, carne e outras cositas, né? Então, você tem que investigar isso. Essa investigação é com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Quem está com essa investigação, quem já estava e continua, é o Ministério Público do Rio de Janeiro. Claro que com a participação da Polícia Civil do Estado, né? Mas a rigor, quem ficou com a investigação num segundo momento e com ela permaneceu foi o Ministério Público Estadual, Rio. É dele que tem que se acompanhar e cobrar o resultado dessas investigações. Você se lembra, sem querer, que quando ele foi preso, quando ele foi morto, e divulgou-se que foram apreendidos 8 celulares, o Bolsonaro deu uma declaração, temia que isso fosse usado para incriminá-lo. Saiu nos jornais isso na época. Fosse manipular. Dórica, né? Narrativa para base, aquelas coisas todas, né? Fake news, se quiser falar, chama de fake news, né? Eu não vejo muita diferença entre fake news, narrativa, retórica. Eu acho que são terminologias, uma é acadêmica, outra é política, outra é jornalística. Né? Tudo bem, eu gosto da verdade, né? Mas sei que nem sempre a verdade prevalece, né? A mentira muito bem contada, muito bem repetida, né? Vira verdade. Alguém disse isso aí lá na história, lá atrás, né? Não sei nem se foi o primeiro, né? Mas ficou na conta dele, né? Bom, vamos lá. O Adriano, Cristiano, era algo de difícil. Pra vocês terem ideia, o Adriano é um caveira do Rio de Janeiro. Caveira é um oficial treinado no BOP, né? Dentro do BOP, eu tinha medo do Adriano. Vocês terem uma ideia. O Adriano começa a carreira dele matando pela PM, em nome da sociedade. Matar um, matar dois, matar três, peraí. Eu vou ficar matando de graça. Daqui a pouco vai dar ruim para mim, eu não continuo com o mesmo salário. Né? Aí, Daniel, quem vai lá buscar ele para ser mão de obra qualificada? Os bicheiros. Os bicheiros buscam o Adriano. O Adriano não é miliciano. O Adriano constrói a vida dele no crime, primeiro dentro do PM e depois com os bicheiros. Aí o que um cara desse vai fazer para bicheiro? O cara que mata, um caveira matador. O que ele vai fazer para bicheiro? Só que... Vai ajudar na apuração do jogo? Vai trabalhar na contabilidade de corpos. É isso. E aí ficou lá alguns anos. Peraí, eu quero trabalhar para mim mesmo, eu quero ser um profissional liberal. E montou o escritório do crime, um CNPJ de assassinatos. Claro, CNPJ informal, de fato, né? Empresa de assassinatos. Continuou trabalhando com os bicheiros, mas podia trabalhar para político, como trabalhou.
marido que quer matar o amante ou a mulher, empresário, eu mato para qualquer um, é só pagar. Entendeu? Até para a milícia. Mas ele não era um miliciano. Ele era um assassino profissional. Entendeu? E que foi chefe da firma de assassinatos do Rio de Janeiro. Eles chegaram ao ponto que eles monopolizaram os assassinatos no Rio. Ele não foi um cara importante em Rio das Pedras, não? Oi? Ele não era um cara importante em Rio das Pedras, na milícia lá? A confusão é meramente geográfica, porque a sede do escritório do crime, a sede, isso, o escritório tinha uma sede. Isso. Era ali em Jacarepaguá, num condomínio muito próximo a Rio das Pedras, que eu não vou declinar o nome do condomínio, porque o condomínio não tem nada a ver com isso. Né? Como 3 e 6 não tinha nada a ver com o Lessa, aquela confusão, Bolsonaro Lessa. O condomínio acaba pagando um preço que não tem responsabilidade. Então, por conta disso, da localização geográfica, e, claro, das relações. Fazia um negócio ali, outro aqui, trocava uma informação acolá, né, pelas relações pessoais, pela questão geográfica. Mas ele era um assassino. Um assassino que monopolizou os assassinatos no Rio de Janeiro. Os outros assassinos que tentaram matar foram mortos por eles. Entendeu? Então, por que eu estou fazendo esse histórico? Porque ele era um sujeito muito perigoso. Uma capacidade letal muito grande. Ali, se você vacilar 2 segundos, você troca de lugar com ele. Entendeu? E toda vez que você vai fazer uma captura, você leva em consideração o histórico e perfil do alvo. Não? Eu estou querendo dizer com isso que a PM da Bahia, na verdade, o BOP da Bahia. Ah, mas por que escolheram o BOP? Porque era um caveira daqui. Para pegar um caveira, tem que ser um caveira de lá. Está entendendo? Não é simples isso aí. Ah, pode ter sido uma queima de arquivo? É razoável se imaginar isso? É razoável. Por outro lado, uma captura muito difícil e muito arriscada. Então, só a investigação lá da Bahia é que, devidamente acompanhada, escrutinada, é que pode esclarecer isso. O que foi colocado até agora de apurado revela realmente para uma morte em resistência. Cristina, me permite, eu vou contar uma cena para vocês que é inimaginável. Eu trabalhava com sequestro, já que o Cid falou isso, meados dos anos 90. E teve lá uns sequestros, na época foi a quadrilha do morro do Complexo da Mineira, sequestraram o filho do Eduardo Gouveia, da Firjan, e outros sequestros grandes. Nós fomos fazer a prisão de um grupo dessa quadrilha ali no Catumbi, no Rio de Janeiro. Eles estavam em 2 carros, armados de fuzil, aquela coisa toda. Eles foram cercados por pelo menos 35 viaturas da polícia, de órgãos especializados, operações especiais, todo mundo armado de fuzil. Cercados. Sai do carro. Sabe o que eles fizeram? Você viu aquele filme? Butch Cassidy Sundance Kid, no banco? Sim, sim. É exatamente isso. Saíram para a morte. O que eles fizeram? O que caiu? Saíram atirando. Aí, obviamente, foram fuzilados por todos os lados, estavam cercados. Para a prisão. Então, realmente, claro que a polícia já matou de monte. Já saiu para matar em N menos uma vezes. Mas a gente não pode partir desse pressuposto, como já saiu para prender, também em inúmeros casos prendeu. Entendeu? Então, não nos resta alternativa, por mais que a dúvida seja razoável, senão acompanhar a investigação e escrutinar ela. Porque ela, uma hora, se torna pública. Ela tem um período sigiloso, mas ela vai ser tornada pública. Vai ser acessível aos advogados, aos jornalistas, à sociedade como um todo, Ministério Público, Judiciário, processo. É aí a hora da gente chegar e escrutinar. Entendi. Entendeu? Difícil. Não, é importante ver as nuances, né?
Difícil. Ele realmente era um edifício de dificílima captura. E as esquerdas, Vinícius, elas têm dado uma... É a pergunta mais delicada de todas. Bom, vamos lá. Você falou do Freixo, a gente não vai totalizar as esquerdas no Rio de Janeiro pelo Freixo. O Freixo realmente é um parlamentar de esquerda, é um parlamentar bastante qualificado, né? Isso é sabido, né? Mas ele não é o conjunto da esquerda, nem nas qualidades, nem nos defeitos, né? Assim, a minha visão, e que trabalhei junto ali, é muito fraca. Eu falo isso, é como se eu estivesse falando de mim, né? Muito fraca, muito fraca. Praticamente, assim, não tem projeto de poder. Vou tentar resumir. Não tem projeto de poder no Rio de Janeiro. São nichos de resistência parlamentar. Não sei se consegui de uma maneira, já que o Cid pediu síntese, não vislumbro, no Rio de Janeiro, projeto de poder nas esquerdas. Porque é legítimo ter projeto de poder, né? Aliás, eu diria mais que legítimo, é necessário. Claro. Então, nunca vi efetivamente, eu vou parar no Brizola, né? Eu não vou... Brizola tinha projeto de poder, disputou e levou, né? E depois perdeu também, mas disputou, tinha projeto. De lá para cá, sinceramente, né, eu vou me lembrar da questão do Vladimir Palmeira, 98, a intervenção nacional do PT, Rio de Janeiro, Garotinho, Benedita, e dali para aqui, para lá, acabou geral. Acabou geral qualquer possibilidade, né? Não dá nem para falar que Garotinho foi... Isso, né? A origem do Garotinho era essa. Um governo popular, populista. Ele teve que rezar na cartilha do então PMDB, também pagou essa conta, é verdade, né? Aí tem que aliviar um pouco o Garotinho. Assim, isso aí mesmo assim, quantos anos já tem? 20 anos, né? Uma geração. De lá para cá, sinceramente, alguns bons parlamentares que fazem um trabalho de oposição qualificado, por isso que eu chamo de nichos de resistência parlamentar, sem nenhuma lógica de disputa efetiva de poder, de projeto de poder. E não vislumbro, sinceramente. Bom, pessoal, o Daniel está se coçando, quer fazer outra... Não, está só aplaudindo Não, porque a Cristina, em geral, a gente faz de 1 hora, não muito mais, esse bate-papo para não chatear os ouvintes. Esse papo aqui está ótimo. A Cristina tinha avisado que tinha um compromisso às 7h15, já são 7h15. De forma que quero agradecer em nome dos rebeldes, Vinícius, pela tua participação e dizer que está em aberto a possibilidade de um novo convite, de repente seguir conversando sobre esse tema tão palpitante. Obrigado, Vinícius. Silva, é minha obrigação. Grande abraço. Obrigada por trazer essa visão aí para a gente, com todas essas nuances que você trouxe. Muito legal. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.